Fala, galera do Zagueirada, estamos no 6º programa do ano. A gente está firme e forte aqui gravando toda segunda para vocês, 2 horas da tarde, todo dia, só um dia que a gente não postou 2 horas da tarde, né? Acabamos postando mais tarde. Eu sou Patrick Margotti, eu estou aqui com o André Kuckerkorn. E aí, pessoal, tudo bem? Então, complementando aí um pouco do que o Patrick falou, toda semana sai segunda-feira no Spotify. Para quem quiser ver em primeira mão, é no Spotify, e durante a semana sai no YouTube, sem dia certo, porque a gente ainda não tem uma estrutura tão boa para ficar para essa questão aí do YouTube, mas ele vai estar lá toda semana, só não tem um dia certo, mas no Spotify, segunda-feira é garantido. Então segue a gente lá no Spotify e no YouTube. Por favor, os dois são Zagueirada Podcast, só pesquisar. Primeiro que aparecer vai ser nós lá, então, por favor, sigam a gente. Bom, e o tema de hoje, na verdade a gente tem vários temas, mas o primeiro tema que é importante demais a gente falar, que é uma reparação histórica, que é o Richarlison na Calçada da Fama de São Paulo, né? O André pode falar com mais propriedade do assunto, mas é uma reparação histórica de um erro bizarríssimo, né? Que as gestões anteriores... A gestão anterior, né? Porque a Calçada da Fama é da gestão anterior, né? Então foi uma... Exato. Sim, pode complementar, inclusive, porque eu acho que você tem mais propriedade para falar do assunto, apesar que eu vou dar minha opinião depois, lógico, mas acho que você, para deixar a galera nesse âmbito aí do que aconteceu, enfim. Para mim, eu acho que nem se falou, se trata de uma reparação histórica, e eu acho que as injustiças elas estão aí justamente para serem reparadas, entendeu? E o que aconteceu? Na verdade, uma nova leva de jogadores foi entrar na Calçada da Fama, e o Miller, que foi atacante do São Paulo, jogou em outros times do estado de São Paulo também, mas eu acho que o maior destaque dele foi no São Paulo, chegou aí para a Copa. Não é um cara que tem uma relação tão boa com a torcida, por ter jogado no rival, mas mesmo assim, ele tomou a frente e ele chegou para o Casares e falou: já que você está pondo um pessoal aí na Calçada da Fama, nessa segunda leva, coloca o Richarlison, porque ele é o único dos tricampeões, dos que ganharam os 3 brasileiros, que não está na Calçada da Fama. Os outros estão. Aí o Casares, eu acho que não importa o motivo que ele tenha feito isso, acho que ele fez bem em acatar, assim como eu critiquei o Casares quando achei que tinha que criticar, agora eu elogio, assim. Daí fala, mas precisou o Miller falar, não sei o quê. Mas em outros momentos, talvez se o Miller falasse, o Leco não acataria, entendeu? Então, sabe, o fato dele ter tido essa coragem, entre aspas, de fazer, foi legal. Talvez até agora não passasse na cabeça, né, do dirigente, né? Talvez não passasse, assim, sabe? Mas, tipo, sabe, ele podia ficar um pouco com o pé atrás de colocar, mas não, ele colocou, e eu vejo que assim, muito do pessoal que não gritava o nome do Richarlison hoje se arrepende, assim, pelo que eu vejo, assim, de rede social, eu vejo que a maioria falou, pô, como eu tinha um pensamento besta na época, não sei o quê, e é complicado essa questão, né, porque na época que ele jogava, ele não revelou a sexualidade dele, e tipo, sabe, ele sofreu um preconceito porque julgavam, achavam que ele era homossexual, depois ele veio a se assumir, mas isso pouco interessa, sabe? Eu acho que finalmente, acho que é um recado, sabe? Eu acho que parece pequeno, mas é de pequena em pequenas coisas que a gente vai avançando. Exato. Eu vou dar um pouco minha opinião sobre isso. É uma reparação histórica, eu falei antes, acho que até o André concordou e falou, lógico, sobre isso, mas eu acho que, tipo, isso é muito importante pro futebol mudar, né? Porque o tanto de jogador que talvez nunca se revelou, né? Isso pouco importa, lógico, mas o problema maior é a homofobia que existe no futebol mesmo, sim, cara. com Isso é de todos certeza, os com lados. certeza. Tipo, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Os dirigentes não vão ficar a favor,
ou também fiquem, mas é difícil. Os jogadores também não vão ficar a favor, principalmente a torcida. E eu acho que esse aí é o maior ponto, inclusive, a torcida pegar no pé por conta disso e acabar ocasionando uma demissão por conta de homofobia. É lógico que sim. tem muita campanha no futebol atualmente, né, que quer acabar com a homofobia, mas eu acho campanhas rasas. Eu acho que tem que fazer uma campanha muito maior disso, porque é super importante até para a torcida. Tem muito gay, cara, que Sim. assiste futebol, E sabe? que Que gosta joga de e futebol. não se E revela joga. porque e não, e É? não, não se assume por medo, e também não é obrigado a se assumir também. Acho ridículo isso, tipo, ter essa pressão para a pessoa sair do armário, sabe? A pessoa se revela se ela quiser também. Sim, Sabe? cada um tem sua liberdade. Exatamente, cara. Cada um tem Sim, sua mas liberdade. o cara, o que a gente está discutindo é se o cara quiser se assumir, que ele não vai sofrer uma represália por causa disso. Eu acho que Legal. eu vejo assim, a torcida do São Paulo não é perfeita, eu tenho plena noção disso, mas eu vejo que de uns tempos para cá rolava sempre que o São Paulo fazia campanhas contra a homofobia, eu via muita gente, e maioria, não falo nem a minoria dos torcedores, falando, não adianta nada fazer essas homenagens enquanto não derem o devido valor ao Richarlison, que é o único dos que estavam nos 3 títulos que não está na calçada da fama. Sabe, não tem uma explicação lógica que não parta da homofobia, assim, pelo menos na minha concepção. Totalmente, né? O Não Richarlison tem tinha, um né? ponto. Porque agora ele vai entrar na calçada. E é muito justo isso. Parabéns ao Miller, né, por ter lembrado disso, por ter É, lembrado dessa reparação. o Miller, ele passou por uns momentos difíceis na vida, eu acho que isso fez ele repensar muito, sabe? Eu era um cara muito crítico ao Miller, mas eu acho que ele tem se mostrado, apesar de toda a história dele ter ido jogar no rival, sabe? Ele é cria do São Paulo. Dá para ver quando o cara é São Paulino e quando o cara não é. Eu acho que o Miller, apesar dos erros, acho que isso ajuda ele a se redimir também. Um pouco, assim. Eu acho que ele melhorou depois que ele passou aquela dificuldade de ter ficado sem grana. Acho que fez ele repensar algumas coisas e parabéns, mas parabéns principalmente ao Richarlison, né? Eu acho que é o que merecia, um cara que assim, podem julgar assim, se ele era bom ou se ele não era, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ninguém pode falar que ele não dava o sangue, que ele não foi importante nos títulos, então nada mais do que justo ele tá lá. E é que nem a gente está falando, é bater na tecla da reparação histórica, porque as injustiças estão aí para serem, para serem reparadas. Exatamente, cara. Eu acho que é um assunto muito polêmico Isso é. para a gente falar. É um caso, não é um caso isolado. Eu vejo que tipo tem muita gente que realmente bate na tecla porque realmente existem casos em que as pessoas têm medo de assumir pela represália. Como eu disse, como o André disse, cada um tem a sua escolha de fazer o que quiser com a sua vida. Se a pessoa quiser assumir eu acho meio um termo meio bizarro até, né? Falar se assumir, né? A pessoa já É, nasce, né? É meio bizarro falar assumir. Eu acho sim, que tem isso é outro, né? verdade. Tem um outro termo melhor, né? Aqui não me fugiu as palavras, desculpa, mas tipo, você não falar que você é homossexual por represália é bizarro e, enfim, não tem nenhum ponto positivo aí para o São Paulo por toda essa reparação. E vamos ao próximo tema, né, que é atual também. E faz É tempo que a gente muito não fala atual. sobre jogos, né? É, Então eu vou falar da Copa Nordeste, cara. Copa Copa Nordeste que do tá rolando. Nordeste, o Nordestão, a Lampions Nordestão. League, É, a é, Lampions League. a Lampions League que teve teve jogo, tá tendo jogo agora, inclusive, Altos contra Santa Cruz. Agora que eu falo, agora que a gente está gravando, né? Que é domingo. É, não, Nessa Páscoa. teve Inclusive, feliz bastante. Páscoa para todo mundo aí.
Feliz Páscoa pra galera aí. A gente Eu esqueceu acho de falar que no começo. eu acho, mas eu queria começar falando que teve quarta-feira, dia 31, teve um jogo entre Ceará e CSA, que acabou 2-0, que, querendo ou não, é um time de Série A contra time de Série B, então acho importante a gente falar. Teve o clássico de Recife, né? Também na quarta-feira, que o Sport ganhou, se não me engano, de virada, com gol do. Teve uma expulsão para cada lado, com gol do Toró de pênalti, Toró que é emprestado pelo São Paulo. Teve esse clássico aí e o Sport acabou levando. Só que o Sport jogou ontem de novo contra o Ceará, 2 times de Série A, e tomou um vareio, 4-0. Em casa. Em casa. E tivemos outro confronto entre 2 times de Série A, que é o Fortaleza contra o Bahia. Foi 2-1 pro Fortaleza. Na casa do Fortaleza, né? Na casa do próprio Fortaleza. Aí, deixa eu ver se teve mais algum jogo muito... teve aqui a ABC e Sampaio Correia ontem, 2 times de Série B. Eu acho que o Sampaio Correia está na Série B, não tenho certeza. 1-1. E está tendo 2 jogos agora, que é o Altos do Piauí contra o Santa Cruz e Salgueiro contra o CRB. Mais tarde tem Vitória e 13 e Botafogo da Paraíba contra o Confiança de Sergipe. Confiança que quase subiu para a Série A, né? Infelizmente por pouco não subiu. E o Botafogo está na Série C, né? Eu não sei se está na Série B, eu não sei se subiu para a Série B, eu não sei, a gente tem que dar uma averiguada nisso aí. A gente também não tem todas as informações, infelizmente. Mas, enfim. Quem que você acha que vai longe nessa Copa Nordeste aí? Cara, eu não sei. Tem um pessoal colocando aí uma expectativa nos 2 times de Fortaleza, mas eu não sei, viu? Eu não sei. Copa do Nordeste é legal porque é imprevisível. É imprevisível, acho que qualquer um pode ganhar, mas eu vejo que o pessoal tá colocando mais expectativa nos times do Ceará. Mas não sei, eu não me arrisco a dizer. Eu acho que o Ceará esse ano vai vir forte. O Bahia não tá. O Botafogo da Paraíba tá na Série B, sim. Sério? Eu acho que tá na Série C, não tá? Não, tá na Série B. Acabei de olhar aqui. Ah, não, esse é o Botafogo do Rio. Só o do Rio mesmo. O de São Paulo caiu pra Série C também. Mas o Sampaio Correia tá na Série B. Vai estrear contra o Goiás. Não sei quando, mas vai. Eu acho, de verdade, que quem ganha essa Copa Nordeste, igual foi em 2019, né? 2020, foi o Ceará também contra o Bahia, se eu não me engano, não. Inclusive, o primeiro programa nosso. O último, foi o Ceará ganhou do Bahia no final, né? Uhum. O Fortaleza ganhou 2019 e o Ceará 2020, né? Sim, exato. Inclusive, o nosso primeiro programa foi da Copa Nordeste, né? Que eu fiz sozinho, inclusive no dia. Foi um programa muito rápido, de 6, 8 minutos. E aí eu falei, enfim. Você comentou, verdade. Foi logo o primeiro. Mas eu acho que... Saudades do primeiro programa, hein? Mas aqui tanto que os 2 líderes aqui da Copa do Nordeste é o Ceará no grupo A e o Fortaleza no grupo B. O pessoal tá hypando bastante, mas o CSA vem bem, o CRB, os 2 times, é engraçado, né? Porque os 2 líderes são do estado do Ceará e os 2 vice-líderes são do estado do Alagoas. Isso que eu achei engraçado. Isso. E o Sport bem mal, apesar de ter ganho do Santa Cruz, tá em penúltimo. Só tá na frente do Botafogo da Paraíba. E o Santa Cruz em último. Os times de Recife, tá complicado com os times de Recife na Copa do Nordeste. Só o Salgueiro que tá melhorzinho, mas mesmo assim não tá na zona de classificação. Tá atrás do Vitória. Só com 8 pontos. O Náutico não tá nessa Copa? Não tá. Não classificou. De novo, infelizmente.
Infelizmente não só tem 3, né? Que é 4 de julho é da onde? Putz, boa pergunta. O pessoal, o torcedor do 4 de julho vai ficar bravo. Não, eu tô dando uma olhada aqui já. Vamos ver se eu acho. Eu, 4 de julho. Eu não conheço esse time, cara. Com todo o perdão aí e se respeito. alguém torce aí, se alguém torce aí pro Só sei que 4 é de o dia da julho, independência dos Estados Unidos, o dia, né? mas deve significar outra coisa aqui. Eu espero que sim. É do Piauí. É do Piauí. Aí imaginei, eu ia chutar Piauí, não tô nem zoando, ia chutar Piauí, porque esse time Altos é do Piauí também, não é? Que tá jogando Uhum. agora? O Santos meteu 7-1 neles já. Eu lembro muito bem. Na época do É, Neymar ou não, mais não, não é. recente? Agora, 2018, o Santos fez 4 gols no jogo. Apaguei da minha memória esse jogo. Acho que eu nem assisti, na verdade, não tem nem como tá na minha memória. Se eu não me engano, o Santos empatou o primeiro jogo lá no Piauí e na Vila meteu 7-1. Ou foi o contrário. Mas não era a primeira fase. É. Mas eu já tinha ouvido falar desse time. Acho que ele já deve ter jogado outra Copa do Nordeste. Uhum. Tá falando aqui que o time é em homenagem ao aniversário da cidade, não é a independência dos Estados Unidos, né? Como eu tinha falado. É o Ele é da aniversário da cidade de cidade. Piriri. Como é que Piripiri. chama? Piripiri. Piriri. Ah, tá, piripiri. Eu tinha entendido piriri. Daí eu ia falar, pô, piriri não dá. Um Um abraço pra abraço, galera de Piripiri. um abraço aí, pessoal de Piripiri. Queremos todo mundo de Piripiri aqui no Zagueirado. Um grande abraço. Enfim, você tem mais alguma coisa para falar da Copa do Nordeste? Inclusive, Uai, ó, o Altos fez 1-0 no Santa Cruz, acabou de fazer. olha só. É um, Tá é, ruim, é hein? um, é um time de altos e baixos, né? E o Santa Cruz tá carregando a cruz, né? Tá complicado esse time de Pernambuco. Sim, vamos pro Grenal que teve ontem também, né, cara? Um grande clássico. Grenal, Grenal que eu assisti. Eu não Jogo assisti, bom. mas eu vi os melhores momentos e o gol foi Jogo no bom, hein? final. O jogo O foi gol bom, né? foi bom. Eu acho que assim, óbvio que a torcida do Inter tá chateada, mas eu acho que foi bom essa pancada. Me lembrou a derrota do ano passado, que foi o primeiro Grenal do Cudê, que foi muito parecido. Gol no final. E eu acho que é bom no sentido, porque eu acho que é pro Ramires entender a pegada. Eu acho que foi bom ele sentir o choque e entender a pegada. Eu acho que vai acabar tendo um efeito bom. Claro, ninguém quer perder clássico, mas eu acho que vai ter um efeito bom. E para o Grêmio se mostrando competitivo, né? Vamos ver. É muito, muito começo de temporada, né? Então não tem muito o que dizer. Foi um jogo que teve um golaço do Léo Chu que era do Ceará. Aí eu não sei dizer se ele era da base do Grêmio, estava emprestado para o Ceará, ou se o Grêmio comprou ele do Ceará. Isso eu não sei dizer. Mas o gol foi dele. Grenal, E foi Grenal 430, hein? Grenal 430 e ele era da base do Grêmio mesmo, ele é de Porto Alegre, o Léo Chu. Ah, não Tava, conhecia. tava emprestado, tem só 20 anos, moleque novo aí. E o Grêmio geralmente pega os caras da base que estão indo bem e transformam em grandes jogadores. Então, provavelmente a gente vai ver muito o nome do Léo Chu aí no Brasileirão, né, esse ano. É, o Grêmio assumiu a liderança, né, que era do Inter, os dois estão com 17 pontos, mas eu acho que pro Grêmio é para se alegrar sim, e pro Inter não é para se desesperar não, viu? Acho que eu entendo que vocês estão bravos, que vocês estão frustrados, mas eu acho que vai ter o mesmo efeito que teve com o Cudê. Acho que vai ser um choque bom entre aspas. Não sei o que você acha, Patrick. Eu acho que, tipo, pro ano inteiro, eu acho que é bom você perder o primeiro clássico, porque o time reformula muito. Entre aspas, né? Bom entre aspas. Mais ou menos, se o time for jogar bem o clássico, O time jogou bem. então, talvez você, sabe, tenha um resultado pro futuro. Por exemplo, o Santos e São Paulo, que foi 4-0 pro São Paulo, foi uma goleada. Então,
O Santos vai ter que melhorar muito para jogar um clássico de novo em alto nível e ganhar. Agora, 1-0 num Grenal, na casa do Grêmio, eu acho que é um resultado super natural. Apesar que o Grêmio, o Inter jogou muito bem, foi um jogo lá e cá, e gol no finalzinho é um gostinho de derrota em dobro, né? Então, mas eu acho que o Inter vai bem esse ano, cara. O Ramires talvez seja um técnico. Ele não é muito parecido com o Cudê é um pouco mais reservado, né? Acho que o Ramires é um pouco mais moderno, mas tem tudo para dar certo, na minha opinião. Eu penso que o Inter novamente com problema de finalização, mas eu acho que é muito começo para o Ramires já ter resolvido, entendeu? Mas eu acho que ele vai resolver. Mas o legal desse jogo foi o duelo de meio campo ali, né? Eu gostei, inclusive chegou a ser um pouco mais acalorado ali entre o Praxedes e o Breno ali. Eu gostei do duelo ali no meio campo. Achei que foi um jogo ali que teve um duelo legal no meio campo. Não só no sentido do clima ter esquentado, mas no sentido de bola também. O meio campo do Inter eu acho um pouco superior ao do Grêmio, mas o do Grêmio jogou bem ontem, né? E é importante ressaltar. Importante ressaltar também que o Inter era o líder, né? Do Gauchão, e com essa derrota tá com o mesmo ponto do Grêmio, mas o Grêmio passou por saldo de gol. Porque o Grêmio tem muito mais saldo de gol do que o Inter, inclusive. Ambos com 17 pontos. Esse ano vai ser Grenal de novo. De novo não, acho que o ano passado não foi Grenal na final, né? Se eu não me engano. Não sei, acho que foi Juventude ou Caxias. Eu acho que foi Caxias, acho que foi Grêmio e Caxias a final, eu acho. Você está enganado. Também acho. O Caxias está em quarto, o Ipiranga está em terceiro. O Ipiranga está muito bem esse ano, hein, cara? Eu vi um jogo do Ipiranga esses dias. É um bom time também, cara. Só uma correção, que o duelo que eu falei não foi nem entre meio campo, foi do goleiro com o Praxedes, que foi numa bola cruzada. Eu acho que ficou meio confuso, que eu tava falando de meio campo, daí do nada eu falei, uma hora pegou fogo, porque teve uma bola cruzada, ficou meio confuso, só que explicando que, na verdade, eu não tô falando que o Breno é meio campo, não, eu sei que ele é goleiro, gente. É que acabou ficando meio confuso aí. Sim. O Breno, que é goleiro da base do Grêmio, né? E ele talvez pegue a titularidade esse ano, né? Porque os dois goleiros lá não estão indo muito bem, né? Detalhe que o Léo Chu foi um acerto, uma mexida acertada do Renato, né? O, o Grêmio apostou em colocar o, o Léo Chu e o Inter apostou em colocar o Guerreiro no segundo tempo. Deu mais certo o Léo Chu. Sim, apesar que o Guerreiro também ainda está retomando, né? Certo, tá voltando de lesão. Mas como precisava. Mas como os dois queriam muito ganhar e estava 0-0, acho que ele falou: vamos colocar o Guerreiro. Outra coisa também, lembrando também que o Grêmio tem um jogo a menos, tá? Por isso que é líder também. É líder com menos jogos, então o critério de desempate também são menos jogos e mais pontos, né? Então o Grêmio é líder por conta disso e também tem mais saldo de gol. O saldo de gol é antes disso, mas sim, isso conta também. Na hora de fazer a tabela. Mas no final Sim. Não faz diferença porque ninguém termina o campeonato com um jogo a menos, então. Exatamente, não faz diferença. Na matemática não faz. Você acha que qual time vai melhor no Campeonato Brasileiro dos dois antes de começar o Brasileirão? Que vai ser. Eu não sei se vai começar o mês que vem, agora não sabemos, né? O futebol está paralisado metade, então a gente não sabe. Mas quem que você acha que vai dar melhor aí? Eu não sei dizer. Eu acho que o Grêmio, eu ainda tenho aquele estigma do Grêmio ser time de Copa. Eu não consigo ver o Grêmio como time de ponto corrido. Assim, eu acho que até porque eu acho que se não em algumas situações eu acho que exagerou em poupar, em algumas que estava sabe, ter priorizado em algumas situações até Copa do Brasil ao brasileiro, isso é uma das coisas que eu critico bastante o Renato, mas eu acho que por ser ponto corrido, para mim, eu acho que o Inter é melhor. Mas o Inter tem aquele negócio que não ganha
não ganha campeonato nacional desde 79, né? Então isso pesa. Então, bateu na trave 2 vezes, né? É. Recentemente, então É. é complicado. Mas eu acho que os dois vão bem, mas como estamos falando de Brasileirão, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu acho que eu não vejo esses times indo mal, mas vai saber, vai que descamba uma crise em algum desses times, não sei, mas eu vejo esses times ali na parte de cima da tabela, disputando o Libertadores. Eu também. Se não título. Uhum. Eu acho, inclusive, cara, que é bem de... O Grêmio vai ter um jogo muito difícil agora, quarta-feira, contra o Del Valle. Bem difícil. Bem difícil, um time chato, que é recente, tá jogando bem. Era do Ramírez, inclusive, né? Uhum. Do grande rival, né? Que jogaram ontem. Então, olha, eu arrisco dizer que é bem complicado para os dois times brasileiros que estão nessa pré, né? Tem o Santos também, né? Santos vai pegar o São Lourenço. Uhum. Eu acho que é até mais difícil pro Santos. E o sorteio é agora dia 7, mesmo ainda não tendo sido definido quem passou da pré, o sorteio é agora dia 7. Dia 7 que cai numa quarta-feira? Dia 7 é na quarta-feira. Dia 7, quarta-feira, sorteio da Libertadores aí, para quem quiser assistir. Eu acho que vai estar no Globoesporte.com para a galera ver, enfim. Provavelmente. Não sei se Globo Esporte, né? Mas acho que Fox Sports, SBT, eu acho que em algum lugar vocês devem achar. Mas Globo Esporte eu acho difícil. Não, eu falo no site, Globoesporte.com para mas acessar. Mesmo no Globoesporte.com, eu acho difícil que passe, viu? Não sei, vamos ver, né? Relação Globo e Libertadores não tá muito legal, não sei. Isso é fato. Bom, semana que vem a gente vai comentar mais sobre a Libertadores, a gente vai comentar também sobre a Liga dos Campeões. Essa semana é super importante, né? Teremos vários jogos aí importantes. Então a gente vai comentar, vamos nos aprofundar mais nesses assuntos. E você quer falar de Atlético Mineiro? Eu quero falar que o Atlético Mineiro está jogando, porque eu sei mais ou menos o que está acontecendo, mas não sei muito, porque eu vi que saiu umas notícias polêmicas, então eu não estou querendo muito falar do Atlético, porque eu não estou tão por dentro e estou com medo de falar bobagem. Mas eu queria falar que o Atlético está jogando nesse momento com a América. 1-0 para o Atlético, inclusive. Está 1-0 para o Atlético? Gol do Nacho Fernandes. Nós aqui torcemos para o maior de Minas virar, né? Que é o América. Com certeza. Mas aí não sei o Patrick, mas não é nem questão de ser contra o Atlético, é mais de ser a favor do América, no meu caso. Então, tá jogando aí. Eu só dou um recadinho aqui, cara. Eu acho que, o Atlético tá querendo gastar muito e tá sendo retrógrado em questão de técnico, né? Infelizmente, o Cuca, eu acho que não é um técnico muito preparado para um time moderno como o Atlético, como eles querem fazer. E também, pelo tanto de gasto, cara, tem que tomar cuidado para esse Atlético não virar um Cruzeiro daqui a uns anos. Ele é polêmico falar isso, mas eu acho que é justo falar. Pode virar um Cruzeiro, sim. Tem que tomar super cuidado com isso. E é isso sobre o Atlético que eu tenho que falar. E o América voltando para a Série A, né? Esse ano, eu acho que vai ser um time que vai dar trabalho. O Lisca é um treinador bom. Eu acho que, dos times desse estigma de Série B que estão ali na Série A, o América é o melhor time que está lá no momento. Então, talvez o América vá longe nesse Brasileirão. Eu acho que, eu não sei, né? O Cuiabá trocou de técnico, e os outros times que subiram, quais que foram os outros times que subiram? Foi a Chape, que também está forte esse ano. Mas trocou de técnico ou não? Tá com o mesmo técnico? Putz, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não trocou. Eu sei que Cuiabá pegou aquele... Putz, como é o nome do cara lá, do Valentim, né? Pegou o Valentim. Pegou o Valentim? Não, o Valentim lá, que era do Botafogo, do Vasco. Eu não gosto. Nossa, eu acho muito fraco, cara. Eu acho que é um projeto para cair. Assim, com tranquilidade.
O técnico da Chape ainda é Humberto Loser. O cara chama Loser? É Loser, né? Mas se pronuncia Loser. Loser. Bizarro. Mas ele não Ruim foi esse perdedor. sobrenome, né? Foi campeão, ele foi campeão, pelo menos. Falta um time dos que subiu. A gente falou de 3 só. O Juventude. Juventude subiu, o Juventude tá mal. O Juventude tá mal no gauchão, hein? Eu acho que é outro time que... Mas trocou de técnico? Time. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu creio que não. Creio que está com o mesmo técnico de antes. Que é... Peraí, só um minutinho. Que é o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, sei quem é. Eu acho um treinador para um time que subiu, acho ok. É que eu sou tão por fora do Juventude que para mim o técnico era o Antônio Carlos até hoje. Nossa, faz muito tempo. Acho que ele tá lá fora, inclusive, né? O Marquinhos Santos, que foi técnico da Chape que caiu, né? A Chape que caiu, ele era o técnico. Ele faz. Não acho fraco para um time que subiu, assim, apesar de ter caído com a Chape. Mas pelo visto não tá dando certo, né? Não tá dando certo, aparentemente, atualmente, né? A Chape foi campeã, né, da Série B. Eu acho que foi bem roubado aquela final, aqueles 2 últimos jogos lá, né? Para mim, o América tinha muito mais mérito. Mas enfim, a Chape já foi campeã, não tem o que fazer, ficaram com a mesma pontuação. Por um gol, a Chape foi campeã. E aquele gol não foi pênalti, assim, foi absurdo até. Enfim, mas tudo bem. O Lisca até reclamou muito sobre isso. O presidente do América também. Sim, foi bem absurdo, assim. Apesar que o América já tem, né, título da Série B, tem acho que 2, é o maior campeão da Série B. E a Chape também tem 2 agora, né? Então... 2? A Chape tem 2. A Chape subiu em 2013, foi campeão. E não, a Chape não foi campeã em 2013. Quem foi o Palmeiras. Não foi. Palmeiras foi campeão. Palmeiras. A Chape ficou em segundo. Quem subiu sem ser campeão foi o Vasco, né? O Vasco subiu sem ser campeão. Não é uma provocação, gente. Só não foi subiu com... Quem foi campeão aquele ano foi o América, né? Se eu não me engano. Putz, não sei, porque foram 3 vezes, né? Putz, os caras vão achar que eu tô provocando o Vasco, velho. Não... Eu sei que eu acho que das que desceu, acho que só foi campeão em uma. Eu acho que nas outras 2 não foi campeão. Enfim. Acho que teve um ano até que o Vasco caiu com o Palmeiras e subiu em terceiro. Subiu atrás da Chape ainda, se eu não me engano. Quem caiu com o Palmeiras uma vez foi o Botafogo, mas lá atrás, em 2002. Depois não teve mais esse encontro assim de grandes caindo. Só foi até agora, que são 3, né? O Cruzeiro que já estava, o Vasco e o Botafogo. Sim, enfim. É isso, então. Você acha que o América vai longe no Brasileirão? Cara, eu acho que esses times eu acho que é os mais difíceis de prever. Acho que é os mais difíceis de prever, porque, sei lá, sabe, me parece tão distante o Campeonato Brasileiro, quando eu penso, que eu não consigo dar, mas eu acho que é um trabalho que vem em continuidade, acho que, sabe, tem times que eu acho que tem mais chance de cair, ó. Vamos colocar aí nesse bolo. O Sport, o próprio Cuiabá, que apesar de ser um bom trabalho com o Valentim, eu acho, o Juventude, sabe, só aí já tem 3 times que eu acho que são piores. Então sabe, aí resta mais uma vaga. E eu não acho que, sabe, se bobear nenhum desses 3 que eu falei cai. Mas para mim, eu colocaria esses 3 num patamar mais abaixo e o resto disputando ali para não ser rebaixado entre aquela zona, entre não ser rebaixado e pegar a Sul-Americana. Eu acho que esse ano o Fortaleza cai, cara. Assim, sendo bem sincero. Junto com esses 3 que você citou, acho que ele cai também. Pode ser, mas é que tá bem no Nordestão, né? Então, analisando o momento, eu não sei, viu? Vamos ver, né? Vamos ver porque é difícil a gente apontar o dedo. É difícil prever. Inclusive, a gente previu muita coisa que deu errado, né, no começo do ano.
Não, ano passado eu achava que o Atlético Mineiro ia cair no começo do ano passado. Se me falasse o Atlético, eu falo, pô, o Atlético Mineiro tem chance de cair. Eu falava abertamente. E foi lá, ficou entre os primeiros, né? Aham. Sim, e tinha muita gente que falava que era campeão. E nem isso foi também. Então, não dá pra saber, né? Mas isso do campeão foi bem depois de eu achar que eles iam cair. Isso do campeão quando eles já tinham engrenado. Eu achei isso bem antes. Depois, não sei se eu acho que eu não apontei Atlético como campeão, mas depois eu falei, ó, realmente, calaram minha boca. Enfim. Bom, chega de falar de Brasil, depois a gente vai voltar pro Brasil, mas vamos falar das Europa, né, cara? Tem que falar das Europa agora. Um tema específico, mas vamos falar da Europa. Bem específico, que é o Pirlo, né, cara? O Pirlo barrou 3 jogadores. 3 titulares. 3 titulares, que é o Arturo, Dybala e o McKennie, né? McKennie, Alfonso McKennie. É Alfonso? Né? Não, Alfonso é o Davis. É Alfonso também? É Alfonso. É Alfonso também? Davis? Uhum. Não, tem o Alfonso Davis, mas o McKennie chama Alfonso também? É o Weston. O Weston. Alfonso McKennie joga na NBA. É outro cara. Será que são irmãos? Não sei. Acho que não. Mas enfim. Não sei, pode ser, né? São os dois são americanos. Esse sobrenome é muito americano, né? Muito irlandês, né? Mas eu acho que. Mas ele é americano. Mas que foi muito irlandês, foi pra. Bom, só sei que o Pirlo, né? O Pirlo acabou barrando, né, os 3 porque eles estavam num jantar com mais de 10 pessoas. Na casa do americano em Turim, que é o McKennie. Né? Que não é Alfonso. Não é Alfonso, é o Elston, nome de cigarro. Mas enfim, só sei que lá em Turim tá tendo lockdown, né, para conter a pandemia. E isso é gravíssimo, né? Jogadores que são do esquadrão, né, do Juventus fazerem isso, né? Uhum. O que você tem para falar? O Pirlo mostrando. Eu não era tão fã do futebol dele, mas sempre gostei da pessoa dele. Eu acho que mais uma vez ele tem se mostrado gigante, né? Porque ele não teve medo de barrar, não. Foi lá e barrou os caras que são titular. Acho que aqui no Brasil a gente viu um jogador que fez bem pior e o tratamento foi passarem a mão na cabeça, né? Então eu acho que o Pirlo, mais uma vez, dando exemplo de postura, né? Sim, e a gente pode até falar, né, desse caso no Brasil, a gente já falou até, mas é do Gabigol, o Flamengo, que como sempre passa a mão na cabeça de pessoas que não deveriam ser passadas, né, a mão na cabeça. O Gabigol foi jogar pôquer ou bingo, sei lá, de baralho, canastra, cacheta, sei lá. Foi jogar alguma coisa no meio da pandemia de São Paulo. Eu acho que ele tá brincando de esconde-esconde embaixo da mesa. Ou seja, para você ver como a galera fala, ai, mas vocês adoram falar de europeu. Não pra gente, para os brasileiros, né? Ah, mas vocês adoram europeus. Ah, mas vocês adoram. Não, cara, não é isso. Mas esse caso isolado, o Pirlo, ele foi muito... O modo que ele tratou essa... Partiu dele a decisão. Olha que foi um jantar. Dele. Exato. Um jantar, partiu não dele, não foi da diretoria que partiu, não. Por isso que a gente está exaltando o Pirlo, sabe? Porque eu acho que, não sei se a Juventus, se fosse a Juventus pela Juventus, eu não sei se puniria, não, velho. Eu acho que não também. Eu falo do Pirlo mesmo. O Rogério Ceni deveria ter punido o Gabigol. Inclusive, ele jogou de titular no jogo seguinte, né? Que foi 3-0 pro Flamengo, 1-0, não sei. Mas enfim, o Flamengo ganhou e ele jogou de titular. Ou seja, o cara ainda é ovacionado, né? E virou motivo de piada, né? O Pirlo, ele falou na entrevista que o exemplo tem que partir deles, né? Ele falou, temos que dar o exemplo, né? Ele falou, chega até ser injusto com quem está cumprindo as regras. Sim. São as próprias palavras do Pirlo. Sim. Tá certíssimo, cara. Não tem muito o que comentar desse caso. Só sei que, tipo,
Tem que ter cobrança, tem que ter punição. Pode ser qualquer jogador, cara. Pode ser qualquer jogador. Tem que ter punição. O momento é crucial. Essas pessoas, ainda mais jogador grande, como o Gabigol, que influencia um monte de como criança. Dybala, né? Exato, o Dybala, até como é que é o nome do outro? Esqueci agora. O Arthur, o Arthur também, Arthur que é brasileiro. Porra, tá ligado? Mas a gente tá falando. Sim, a gente tá falando aqui, mas não significa que os caras sejam pessoas horríveis, que eles não prestem, mas pô, tem que haver a punição, sabe? O Dybala até eu acho que, pelo menos assim, sabe? Não dá para dizer se foi sincero, mas o mínimo, pelo menos, ele fez, que foi lá pedir desculpa, aceitou a multa, e é isso, sabe? Acho que tem que fazer. Mano, pelo amor de Deus, né? O Gabigol tava na porra de uma casa com 200 pessoas dentro, bagulho fechado. Bagulho fechado, cara. Mas é isso, né? Chega de falar desses caras aí, enfim. A gente espera que aprendam com esse erro, né? Que todo mundo tem a capacidade aí de aprender. Eu acredito nas desculpas do Dybala, assim, não tenho por que duvidar. E é isso, é vida que segue. Resolveram lá internamente, estão fora do clássico de Turim, 3 titulares, sabe? Mas é isso, acho que foi resolvido da melhor forma. E eu acho que eles entenderam o recado. Os 3 jogadores, eu acho que entenderam o recado do Pirro. Que aqui ninguém tem privilégio. Acho que foi um pouco isso o recado. Exatamente. E vamos pro maior erro da história do Brasil, que é a ditadura militar. O segundo maior, né? O maior foi a escravidão, mas sim, exato. Lógico, disparado, né? Mas um dos maiores erros da política, né, que eu falo, é a ditadura militar. E, lógico, tivemos outras ditaduras. O Brasil teve, acho que, umas 4 ou 5 ditaduras, mas essa daí foi a que mais marca. Na história recente teve a ditadura Vargas e teve essa ditadura que durou mais de 20 anos, né? Durou 21 anos, que terminou oficialmente em 1985 com a nova Constituinte, né? Exatamente. E é importante a gente citar isso porque poucos times, né, citam a ditadura. Dia 31, né, fez... quantos anos fez? Foi em 64? O golpe foi em 64. 64... 57 anos, né, de golpe militar. Fez dia 31. Poucos... apesar que esse ano muitos times, né, citaram. Não, muitos não, mas só que mais do que no ano passado. Comparado com o ano passado, mais times se posicionaram, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. O ano passado que foi só o Corinthians, né, que citou. O São Paulo chegou a fazer ano passado só. Esse ano não fez, não entendi por quê. O São Paulo chegou a fazer ano passado, não tá na imagem lá que eu te mandei, mas o São Paulo chegou a fazer ano passado porque me mandaram a imagem do ano passado do São Paulo. Daí eu falei, mas essa foi do ano passado. E não se posicionou esse ano, assim, eu acho que obrigação de se posicionar não tem, mas seria bom, sabe? Mas a questão dos clubes não terem se posicionado é que o fato de não terem punido os crimes da ditadura faz com que pareça que o negócio foi mais leve do que ele foi. Porque você vê, quando nos dias, nos aniversários do golpe na Argentina, no Chile, em outros lugares do mundo, todos os times se posicionam e quando não se posicionam, as torcidas cobram e muito, sabe? Mas por que tem essa diferenciação? Porque lá houve punição, lá não teve anistia, lá os crimes da ditadura foram punidos, sabe? E quando, sabe, digamos que é outro erro histórico, né? Não ter punido os criminosos da ditadura, né? Então, o Patrick vai falar mais um pouco, depois eu dou mais um recadinho final, mas eu acho que passa por aí, de entender também por que
por que que isso acontece, dos clubes não se posicionarem como em outros lugares. Então, eu acho também que, por exemplo, na Argentina, né, que eles fazem homenagens, enfim, citam, né, na real, né, essa data cruel deles. Aqui não citam tanto porque, querendo ou Tem, não, tem a até nossa rua cultura... com o nome, tem até rua com o Ah, nome tem rua com o nome 31 sim, de março. sim. Aqui não cita tanto, cara, eu acho que é porque a galera, o Brasil não tem a cultura ainda de ser contra. Tem muita gente que é a favor da ditadura, o que é É, burrice demais. é, mas, mas você não acha que isso tem a ver com o fato de do Brasil não ter punido, cara? Eu acho que não ter Não, punido não, não, faz. isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu tô falando da data. A Ah, data, tá, eu acho tá. que não é lembrada pelos clubes como tão importante. Eu acho que a partir de um momento vai ser. Para o Corinthians é muito mais lembrada porque o Corinthians participou diretamente, né, Ah, sim, é. das diretas já, né? Então, para o Mas Corinthians acho que tem um simbolismo muito maior, né, do que os outros times. sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com o fato de não ter punido. Eu acho que nem eu falei, foi um erro também, porque nos Aham. outros lugares foi punido severamente, sabe? Então, tipo, Sim. e é ensinado, e lá é ensinado corretamente como aconteceram as coisas, sabe? Eu Sim, acho isso é que. fato, é fato. Eu acho que isso encadeou no que eu tô falando até, né? Sim. Acho que. Porque se Porque, tivesse punição, a galera levaria muito mais a sério a data, né? é, porque história é assim, cara. Uma coisa que a gente tá analisando hoje foi uma ação que aconteceu 20 anos atrás, 20, 30, 40, 50 anos atrás e a gente está analisando hoje, sabe? Por isso, aqui a gente gosta muito de história, pelo menos eu e o Patrick. O programa é eu e o Patrick, então a gente gosta muito Mas de é história. verdade, é verdade, é verdade. A gente gosta de história pra caramba mesmo. Inclusive, a gente fala mais de história do que de futebol no nosso dia a dia, né? A gente conversa todo dia e é mais sobre história, política. E acho que é importante, né? Os times precisam. Lógico que em 2021 tiveram mais times, mais do que nos últimos anos. O meu time, Uhum. o Santos Futebol Clube, eu tenho um negócio muito importante para falar do Santos. O Santos, que é um time, historicamente, um time do povo, né? E, e hoje em dia pegou até o Bolsonaro até jogou futebol lá, fez até um gol na Vila. Puta que pariu, velho. Dá até dor no coração ver um cara daquele jogando no templo sagrado que é a Vila Belmiro, né? Pelo amor de Deus, velho. E o Santos não ter se posicionado mostra que apesar do Rueda fazer um início bom, um trabalho bom de início, dá para ver que ele não, sabe, não é aquele cara que o povo quer que seja, sabe? Principalmente a torcida do Santos, que é super antifascista, enfim, e ter um presidente que apoie é complicado, velho. Tanto que não citou, muita gente falou e não quis citar mesmo assim. É foda, é foda. Meu time tá. Uhum. Espero que faça um bom ano, pelo menos no futebol, né? Para não Ah, ser é. pior ainda. É que nem eu falei quando eu critiquei o Casares na outra semana, eu falei, não é. Aqui a gente não tá torcendo para que a gestão dos caras dê errado, pelo contrário, porque são nossos times, a gente quer que dê certo, a gente quer ver nossos times campeões, sabe? Mas a crítica é muito válida, eu acho, total válida. Sim. Bom, vamos encerrar o programa de hoje. Foi muito bom, papos Eu queria maravilhosos. Eu encerrar. quero que você dê a consideração final para o povo e tamo junto. A minha consideração final vai ser curta. Eu vou parafrasear aqui o doutor Ulisses Guimarães. Eu acho que se eu tivesse vivo na época, seria um cara que eu teria discordâncias políticas, mas ninguém pode dizer que não era um democrata. Eu vou parafrasear ele aqui, dizendo que aqui no Zagueirada nós temos ódio e nojo da ditadura. Esse é meu recado final. É importantíssimo isso. Eu assino embaixo. Aqui no Zagueirada a gente tem ódio e nojo da ditadura militar. E é isso, gente. Vamos ser conscientes um pouco, vamos lembrar dessa data sempre, citar essa data sempre, para não errarmos de novo na história, não ficarmos do lado dos militares de novo,
como o povo fez, né, que foi querendo ou não, foi uma ditadura militar, civil-militar, muita gente rica pediu a ditadura na época, então é importante lembrar que o povo tem que ler mais sobre a história para não errar de novo, para não cometer os mesmos erros. E lembrando da data é super importante. Só corrigindo, tem muita gente, se bobear a maioria no exército, nas Forças Armadas, a maioria hoje é contra a ditadura, só para a gente não ser injusto. Sim, importante lembrar disso também. Bom, enfim, sigam a gente nas redes sociais, né? @Zagueirada Podcast no Instagram, Zagueirada Podcast no Facebook, no YouTube e no Spotify, e @Zagueirada no Twitter. Né? A gente não está muito ativo no Twitter, mas nas outras a gente está, tá bom? E é isso, né? Pra cima? Pra cima! Pra cima!